A mulher deve aprender em silêncio, com toda a submissão, pois não permite que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, mas esteja em silêncio. Porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. E Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Todavia ela será salva, dando à luz filhos, desde que permaneça com domínio próprio na fé, no amor e na santificação. 1 aos Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 34. As mulheres devem aprender caladas, em silêncio, na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei ordena. Se quiserem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Agora vamos aqui para 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 8. Porque o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem. Tampouco o homem foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Então vocês já viram o tema que eu vou tratar. Estes 3 versículos são a base de início para uma discussão sobre o ministério pastoral feminino, se é bíblico ou se não é bíblico. A mulher pode ensinar ou não pode ensinar de acordo com as Escrituras. Como é que nós lidamos com textos como 1 Timóteo capítulo 2? Como é que nós lidamos com textos como 1 Coríntios capítulo 14, capítulo 11? Como é que nós lidamos com todos esses textos que indicam que a mulher tem uma certa restrição à liberdade no contexto eclesiástico? Como é que nós lidamos com a questão do véu? Se foi para aquele tempo, se continua hoje, se as ordens de Paulo foram influenciadas por circunstâncias culturais ou não, onde é que Paulo fundamenta as afirmações que ele faz, se são nas circunstâncias da sua época ou se são em razões que transcendem essas culturas e esses princípios circunstanciais. Como é que fica a questão da mulher falar em público, se a mulher deve falar ou literalmente estar em silêncio dentro do contexto de culto? Então, isto são questões, são problemas que eu vou tentar abordar aqui para trazer algum contributo para a fé cristã. Muito bem, então vamos lá ao texto de 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 34, se não estou em erro, não é, peraí, 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 11. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a submissão, pois não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, mas esteja em silêncio. Porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. E Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Então nós vemos aqui que Paulo deixa bem claro que a mulher está impossibilitada, dentro deste contexto, dentro deste capítulo, de exercer a parte de ensino autoritativo e de exercer cargos que possam de alguma forma estar conectados à autoridade governativa. Ou seja, Paulo dispensa a mulher de exercer o ensino, porque isso implica a autoridade sobre os homens. Agora, nós podemos aqui perguntar se estas afirmações de Paulo foram influenciadas pelas circunstâncias da época e se foram somente aplicadas para aquela época, mas não dizem mais respeito para a igreja de hoje. Bem, as razões disso, para invalidar essa tese, estão no versículo 13 e no versículo 14. No versículo 13 e no versículo 14, Paulo deixa bem claro que o fundamento das afirmações dele do versículo 11 e no versículo 12
são a realidade da criação, em Gênesis, e a realidade da pós-queda, também em Gênesis. Então Paulo deixa bem claro que o fundamento das suas afirmações da mulher estar incapacitada ou impossibilitada ou dispensada de exercer o ensino são com base na criação. Então são algo que transcende a cultura e que não se restringe somente à época de Paulo, mas sim aplicado a todas as eras e a todas as culturas, em todos os momentos, e para nós hoje também. Então, o fundamento da mulher estar incapacitada de exercer o ensino tem como base a própria criação da mulher. Então a própria criação da mulher mostra que a mulher, pela própria realidade da criação, está subordinada ao homem e o homem está na posição de governar sobre a mulher. Então a própria criação mostra a realidade do complementarismo, que a mulher foi criada em dependência da existência do homem para completar o homem nas suas funções. Então, a natureza da existência feminina tem como base a dependência da existência do homem. Ou seja, Paulo deixa bem claro que na realidade da criação, Deus criou a mulher para ser a sua ajudadora e sua cooperadora idónea. Ou seja, a mulher, o papel da mulher e a função da mulher é o papel de ser ajudadora e cooperadora e de estar subordinada ao homem e não o contrário. Então nós temos outro texto aqui, 1 Coríntios capítulo 14, que também é um texto bastante polémico, que iremos tratar com muito cuidado. No versículo 34 ao 35. As mulheres devem permanecer em silêncio, caladas, nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei ordena. Se quiserem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Então eu aqui dou um sentido duplo. Existem questões que são culturais, específicas da própria época, e existem questões bíblicas e exegéticas que nos mostram que a mulher está impossibilitada de exercer o ministério pastoral. Ou seja, Deus deu sim ao homem o papel de liderança governativa e à mulher deu o ministério de ajudadora e de cooperadora com esse mesmo ministério. Então temos a questão cultural e própria da época que nos dão alguma base para certas restrições no sentido de comportamento na igreja que Paulo propõe, tomando em conta a mentalidade e a fragilidade da própria época. Mas também temos várias evidências bíblicas e exegéticas que a doutrina e as afirmações de Paulo acerca da mulher estar incapacitada ou impossibilitada de exercer autoridade diz respeito para todas as épocas e diz respeito à doutrina bíblica e a questões exegéticas e que nos mostram que o ensino de Paulo tem como fundamento não questões culturais ou circunstanciais, mas sim as questões de Gênesis, da criação e da realidade pós-queda, ou seja, transcende todas as eras e todas as culturas. Muito bem. Então aqui o que nós vemos é que o texto de 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 34 e no versículo 35, quando diz que a mulher não deve falar e a mulher deve permanecer em silêncio, ali nós, tomando o contexto cultural e o contexto circunstancial da época de Paulo, da época da cidade de Coríntios, o que nós vemos é que dentro da própria época, dentro da cultura judaica, da cultura romana e da cultura grega, era desonroso a mulher tomar partido na questão
de ensino ou de filosofar em praça pública. Isso implicava na desonra do próprio marido e na própria família. Então, o que Paulo aqui faz, na minha opinião, é usar um aplicativo circunstancial, tomando em conta a fragilidade da época e recomendando às mulheres de Deus que tomassem uma postura de modéstia e mais restrita quanto à liberdade comportamental para não se associarem às mulheres que estavam a ser seduzidas e guiadas pelas falsas doutrinas dos falsos mestres daquela época que ensinavam que o papel de autoridade devia ser invertido, ou seja, que não devia mais ser o homem a governar, o homem a liderar, mas que a mulher é que devia subordinar o homem a si e que era o homem que devia usar o véu e a mulher não devia usar o véu, ou seja, que a mulher é que tinha que tomar o lado de liderança e o homem o lado de subordinação. Então o apóstolo Paulo diz, olha, dentro desta realidade em que nós vivemos, que é vergonhoso a mulher ensinar em público, porque ele dá a entender que ali o que diz, a questão dele proibir a mulher discursar ou falar de forma a assemelhar-se a essas falsas doutrinas, que mulheres estavam a ser seduzidas, era a questão da vergonha. E isso implica na questão cultural, na questão pública. Então a razão de Paulo aqui de proibir a mulher falar em público é uma recomendação de Paulo para a mulher ter um comportamento mais passivo, mais modesto, mais ponderado dentro da igreja, para não se identificar com os falsos mestres, ou seja, para não se identificar com as mulheres que estavam a ser enganadas e seguidoras desses falsos mestres, que a mulher é que devia liderar e o homem é que devia estar subordinado. Então aqui, quando o apóstolo Paulo recomenda que a mulher deve estar calada, em silêncio, é a palavra euxoxia, ou seja, que a mulher esteja tranquila. Não significa que a mulher não pudesse entrar na igreja e dissesse bom dia, boa tarde, ou perguntasse qualquer coisa ao pastor, ou falasse com o marido, a dizer como é que os seus filhos estavam. Não é no sentido literal que a mulher tinha que estar muda, mas era que a mulher devia ter o cuidado de tomar um comportamento mais sereno, mais sadio, mais ponderado e não tomar a posição de liderança e a posição autoritativa e um comportamento que implicasse na desonra do marido e na própria família e se identificasse com essas mulheres que estavam a aderir a esses falsos ensinos de que o papel criacional, de que o homem é que devia liderar e a mulher devia estar subordinada, devia ser trocado. Ou seja, o que o apóstolo Paulo diz é que as mulheres de Deus devem ter isso em consideração. Devem demonstrar que a Igreja de Cristo está submetida à lei da criação, que o homem foi designado para liderar, para governar, e a mulher para ser a sua ajudadora idónea e para estar subordinada ao mesmo. Então, essa aqui, para mim, é o que eu chamo de sentido duplo, ou seja, o apóstolo Paulo faz certas restrições à liberdade da mulher, tomando em conta vários aspectos culturais, como a questão da desonra e da vergonha pública por questão da cultura judaica, da cultura grega e da cultura romana. Então o apóstolo Paulo recomenda às mulheres de Deus abdicarem das suas liberdades e dos seus direitos em Cristo, de falar em público ou de terem um comportamento mais livre, mais à vontade, para não causar nenhum embaraço e nenhum impedimento à propagação do Evangelho. Então o apóstolo Paulo, eu creio que ele, de certa forma, restringiu a liberdade comportamental e verbal da mulher de falar muito na igreja por causa das implicações interpretativas que a própria cultura podia fazer da Igreja de Deus, que eles também estavam a aderir a essa linha, que a mulher é que devia liderar e o homem devia estar subordinado. Mas não, o apóstolo Paulo é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sabe que a ordem da criação é que o homem é que deve estar exclusivamente no papel de governo e no papel de ensino e a mulher no papel de subordinada e ajudadora e cooperadora desse mesmo ministério, sem estar habilitada ao ministério de ensino. Então o apóstolo Paulo aqui apanha nesse aspecto cultural também e dá uma certa recomendação, tomando em conta as implicações que isso iria ter para a questão
da doutrina bíblica. Então, e depois tinha outra razão, que também era a razão da mulher estar desabilitada muito à questão da educação. Então, por si só, a mulher, naquela época também, não estava muito habilitada nem capacitada a exercer o ensino. Mas isso não foi uma das razões da proibição doutrinária da mulher estar incapacitada ou impossibilitada a exercer a área de ensino. As razões, como nós já vimos, foram a criação e a realidade da pós-queda. E não foram apenas aspectos culturais. Eu creio que Paulo tomou sim em conta o seu tempo para preservar a doutrina bíblica de que o homem sim deve governar e a mulher deve estar subordinada ao homem. Por outro lado, também temos a questão dos falsos mestres, como eu já falei no início. Havia uma corrente doutrinária por parte de falsos mestres que andavam a ensinar que a mulher é que devia ser a líder e que o homem é que devia ser o subordinado. E então aqui entra o aspecto do véu. O apóstolo Paulo agrega aquela realidade cultural e de percepção sobre o véu que os homens daquela época tinham e diz, olha, ok, eu não estou fanático com a literalidade do véu, mas com o princípio que o véu expressa. Ou seja, o princípio que o véu expressa é para todas as culturas. A ver se me entendem. O princípio que o véu gera, ou o princípio que o véu dá, é para ser aplicado para todas as culturas. Não a literalidade da constituição do véu, do pano. O véu foi restrito àquela época por uma necessidade circunstancial de não identificação com essas mulheres que estavam a seguir esses falsos mestres, que ensinavam inversão de papéis na questão da criação, e também para não se identificarem com as prostitutas que tinham o cabelo rapado, que viviam ali naquela cidade de Coríntios. Então o apóstolo Paulo também toma isso em consideração e diz que as mulheres de Deus mostrem em público que estão de acordo com a doutrina de Cristo, ou seja, que estão debaixo da autoridade, que estão debaixo da subordinação dos maridos. Então usem o véu, porque o véu era uma forma de diferenciação acerca daquelas mulheres prostitutas e daquelas que estavam a seguir aquele falso ensino de que a mulher é que devia liderar e o homem é que devia estar subordinado. Então Paulo recomenda para as mulheres de Deus a diferenciarem-se nessa questão de se submeterem à autoridade do marido em relação às prostitutas e às falsas, às mulheres que estavam a seguir esses falsos mestres. Então aqui nós vemos que Paulo se apropria do sentido do véu para expressar o ensino doutrinário de Gênesis. Ou seja, que é o homem que deve liderar, é o homem que deve ter autoridade e é a mulher que deve estar subordinada. Então, o princípio do véu é que transcende todas as culturas. Pois ele diz, é vergonhoso o homem usar véu. Ou seja, é vergonhoso o homem cobrir a cabeça. Mas será que Paulo, hoje em dia, iria achar errado alguém usar um boné ou um capucho? Não. Porque ele sabe que dentro desta cultura, usar o capucho não representa nem emite nenhuma opinião doutrinária acerca da criação. Mas naquela época, usar o véu representava o homem tirar as calças. Ou seja, hoje em dia, quem usa o ditado o homem é que usa as calças e não a mulher, faz sentido apenas na narrativa. E faz todo o sentido. Mas no sentido experiencial, no sentido da experiência da sociedade, as mulheres hoje usam calças. Mas isso, hoje em dia, a mulher usar calças não fere a questão da autoridade do homem. Mas no sentido explicativo do provérbio, que é o homem que deve usar as calças, só faz sentido se a gente colocar o homem como pondo as calças. Se a gente disser é a mulher que põe as calças, já não faz sentido. Porque aí a gente já está a denegrir a questão da autoridade do homem. Ou seja, o princípio do véu expressava uma doutrina da criação e o apóstolo Paulo reconheceu isso e disse, ok, é isso mesmo. A mulher é que deve usar o véu porque vocês entendem a relação do véu como subordinação. Até aí correto. Ou seja, o apóstolo Paulo não está preso à literalidade da constituição física do pano, mas ao princípio doutrinário e ideológico que o véu carrega. Então o apóstolo Paulo diz, olha, se vocês se manterem nesse sentido, de que o véu simboliza
estar subordinado ou estar debaixo da autoridade, ok, continuem a usar, mas é a mulher que deve usar e não o homem, porque aí entende-se que Paulo sempre teve a ideia de que é o homem que deve governar, é o homem que deve liderar e a mulher deve estar subordinada ao homem. Então é esse aspecto em que o véu diz respeito. Bem, em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 8, diz assim: porque o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem. Tampouco o homem foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve trazer o véu, ou seja, a autoridade, sobre a cabeça, por causa dos anjos. Então, aqui o apóstolo Paulo fundamenta a questão da subordinação, porque aqui no versículo 10 diz assim: portanto, a mulher deve trazer autoridade sobre a cabeça por causa dos anjos. Portanto, a mulher deve trazer o véu sobre a cabeça. Ou seja, o que é que o apóstolo Paulo está aqui a dizer? O apóstolo Paulo aqui demonstra que a mulher não tem habilitações para exercer o ministério pastoral. Deus não deu esse ministério à mulher. Deus deu esse ministério única e exclusivamente ao homem, e à mulher Deus deu sim ministério, ou seja, serviço, diaconia, de ajudadora e de cooperadora desse mesmo ministério. Mas a mulher está incapacitada de exercer a questão de ensino autoritativo. Então, e a razão disso, que Paulo, ou seja, Paulo constrói a narrativa da criação e mostra que a existência da mulher tem como dependência a existência do homem. Ele diz que a mulher não foi criada, ele não diz que o homem foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher foi criada em relação e em necessidade da existência do homem. Ou seja, a mulher foi criada por causa do homem. Então ele afirma isso e diz: então, por isso, a mulher deve trazer o véu. E se a gente entende a questão do véu, o que o apóstolo Paulo está a dizer é: então, por isso, a mulher deve ter o símbolo, deve se submeter e demonstrar a sua subordinação feminina em relação ao homem. Então a mulher, sim, deve estar debaixo da autoridade do homem e deve ser, sim, o homem a desempenhar esse papel e essa função de autoridade governativa e de ensino. Então o apóstolo Paulo mostra que a existência da mulher tem como dependência a existência do homem. E que a sua função depende da complementação da atividade masculina. Então entra aqui a questão do complementarismo. A mulher cumpre as suas funções quando ela desempenha o papel de ajudadora e de cooperadora e de complementadora da função do marido, do homem. Então essa é a realidade bíblica. Há outro texto também que é muito usado para mostrar que a ideia de Paulo não era essa. Que a ideia do plano da rendição, do plano escatológico, do plano escriturístico, era que homem e mulher não tinham nenhuma diferença. Que homem e mulher eram iguais nas suas funções a serem desempenhadas. Mas não é isso que o texto ensina. Quando a Bíblia diz assim: em Cristo não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, é no sentido de valor igualitário, no sentido existencial, que todos têm as mesmas igualdades na questão de acesso à graça. Ou seja, a graça está acessível, ou seja, Deus faz acessível a todos igualmente. Ou seja, a mulher e o homem são iguais no sentido do valor existencial, mas no sentido biológico e no sentido de papéis a serem desempenhados são distintos. E Paulo fundamenta essas ideias não em relação à questão da época, mas em relação à criação e à realidade pós-queda. Então, isso também tem que ser tomado em consideração. Outra razão é a questão de Gênesis. A criação mostra que o homem sempre foi criado com esse desígnio de desempenhar a autoridade sobre a mulher e a mulher de ser a subordinada em relação ao marido. Quando Adão dá um nome aos animais e um nome à mulher,
mostra essa realidade. Porque no judaísmo, a gente entende que aquele que nomeia mostra autoridade e superioridade na questão de liderança àquele que é nomeado. Ou seja, dentro do judaísmo, aquele que é nomeado é aquele que é subordinado àquele que nomeia. Ou seja, a questão do homem dar nome a Eva mostra que Deus criou o homem para o homem, de certa forma, governar sobre a mulher. Então, esse aspecto da criação mostra essa realidade. A mulher, ao ser nomeada, mostra o seu lugar de subordinado em relação ao homem que é posto no lado de governador e de líder. Então, essa é a realidade bíblica. Em breve, não sei se